Falando com Especialista. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar. Bom dia, estamos juntos a partir de agora, trazendo para você muita informação, orientação e dicas para você cuidar do seu maior patrimônio, do seu maior bem, a saúde. Com muita alegria, estamos começando mais um Saúde no Ar. Eu sou Patrícia Tosta e lhe convido a ficar hoje em nossa sintonia, porque vamos falar de um assunto curioso. Tenho certeza que você pode ter muitas dúvidas sobre o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre anestesiologia. Sabe o que é isso? Anestesia, mitos e verdades. É o nosso tema de hoje. Eu lhe convido a ficar com a gente. E nós estamos comemorando o Dia do Anestesiologista. É comemorado o dia 16 de outubro, porque nesta data, em 1846, foi realizada a primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral. A anestesiologia é uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira, AMB, pelo Conselho Federal de Medicina, e tem como áreas de atuação a administração em saúde e dor. E o tema do Saúde no Ar de hoje é exatamente esse: reações, mitos e verdades sobre anestesia. Para falar melhor sobre o assunto, nós estamos aqui com o médico anestesiologista Heron Santana. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior do programa Saúde no Ar. E estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. E uma das primeiras dúvidas é exatamente essa, doutor Heron. O anestesiologista é um médico? Sim, com certeza. Com certeza. A formação do anestesiologista compreende a formação básica do médico, o curso de graduação em medicina, habitualmente feito em 6 anos, e um programa de pós-graduação em residência médica, já com acesso direto pelo MEC, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que hoje compreende um período de 3 anos. Então, são 6 anos de formação em médico e mais 3 anos de formação especializada em anestesiologia. Aquela consulta pré-cirúrgica, né? Sempre passamos pelo médico, o médico recomenda os exames necessários para a cirurgia, mas antes da cirurgia acontecer, há aquela recomendação, aquela indicação de passar pelo anestesista. Isso é comum para todo procedimento? Essa pré-consulta é necessária ou em algum momento ela pode ser eliminada? Sim, eu diria que um grande ganho que nós temos observado com relação à segurança ao redor do procedimento cirúrgico se deve justamente a esse contato que o anestesiologista tem com o seu cliente, com o seu paciente. Na verdade, esse momento de consulta pré-anestésica, que tem uma história de implantação relativamente recente, antigamente não existia, e muitas características e peculiaridades inerentes a cada paciente eram desconhecidas do anestesiologista até o momento da intervenção. Então, a gente precisa considerar que, havendo tempo hábil para poder se preparar, a gente consegue contornar muitas vezes algumas limitações clínicas que, sabendo de última hora, os recursos são menores. Que tipo de informação seria básica, necessária para evitar uma complicação na cirurgia? Naturalmente, o histórico de saúde da pessoa que vai submeter ao procedimento. É preciso saber se a pessoa tem doenças associadas. O que a gente chama de doenças associadas? A pessoa vai procurar um serviço de saúde por um problema cirúrgico. Tem um problema no estômago, tem um problema na vesícula, tem uma hérnia, e precisa submeter um procedimento cirúrgico para resolução. Há um procedimento cirúrgico para resolução desse problema. À medida que, além do problema de saúde, que é motivo da cirurgia, existe a hipertensão, existe a diabetes, existem alterações pulmonares, existem alterações hormonais. Então, isso impacta em reações no organismo que precisam ser conhecidas com antecedência para que o devido manejo seja adotado. Algumas questões podem acontecer que inviabiliza a realização da cirurgia, ou seja, o uso da anestesia. Uma pessoa que está gripada, que está com um problema de saúde, se recuperando de alguma doença, ela pode submeter a uma cirurgia? Pode sim. Existe ainda um outro conceito que nós estamos trabalhando com a avaliação pré-anestésica em situação de procedimentos que são eletivos. Quais são os procedimentos eletivos? São os procedimentos que a gente consegue programar a cirurgia para o melhor momento.
atendendo inclusive conveniências pessoais, né? Uma determinada cirurgia que pode aguardar uma viagem, pode aguardar uma comemoração. Existem cirurgias de emergência, né? Então, essa avaliação pré-anestésica que nós tratamos há pouco se aplica a essas duas realidades, né? E existem situações em que essa avaliação pré-anestésica, pela iminência e pela emergência do ato cirúrgico, precisa ser feita momentos antes do procedimento ser iniciado. Muitas vezes, não sendo possível o acesso ao paciente, às vezes pela sua própria condição de saúde, pelo fato de não estar em pleno gozo da consciência, é importante o acesso a parentes, familiares que possam complementar com o anestesiologista as informações que são importantes. Você está ouvindo Saúde no Ar, nesta quinta-feira, comemorando o Dia do Anestesiologista, um profissional importantíssimo durante o procedimento cirúrgico, antes até mesmo para fazer esse diagnóstico, essa conversa, levantar as possibilidades de risco. Hoje estamos conversando sobre esse tema e você é o nosso convidado. 3328-7666. Você que vai submeter uma cirurgia, já passou pelo anestesista ou não, tem alguma dúvida sobre esse tema? Conhece algum caso em que você gostaria de aproveitar essa oportunidade para também esclarecer a sua dúvida? Ligue para a gente, 3328-7666. Doutor, há um medo muito grande, muitas vezes, da anestesia. Às vezes, o paciente que vai fazer a cirurgia está até seguro com relação à cirurgia em si, porque vem sendo acompanhado pelo médico, mas o contato com o anestesista, muitas vezes, só acontece ali, nessa cirurgia, ou até mesmo, como o senhor falou, em alguns momentos, na hora exata. E esse profissional, muitas vezes, não tem esse contato, essa aproximação com a equipe médica, o contato com o paciente. Isso também acaba sendo importante. Por que as pessoas têm tanto medo de tomar uma cirurgia, de tomar uma anestesia? Eu diria que boa parte do medo que a população geral experimenta vem do desconhecido. Sim. Na maior parte das vezes, a pessoa tem a oportunidade de fazer 1, 2, 3 consultas ou mais com especialistas da especialidade cirúrgica, com especialistas diferentes, e muitas vezes não tem a mesma oportunidade de conhecer os membros da equipe de anestesia com a mesma antecedência. Daí a importância de realizar o procedimento de consulta pré-anestésica para justamente esclarecer o que é de peculiar naquele procedimento específico, que precisa ser conhecido, tem acesso à informação a respeito dos passos que vão acontecer, desde a chegada ao centro cirúrgico, desde a chegada ao hospital, a condução no intraoperatório e o que é esperado de que aconteça no pós-operatório. Então, esse conhecimento é fundamental. A falta de acesso a essa informação é que causa o medo. E às vezes aquela consulta ali com o anestesista é muito rápida. É assim mesmo que tem que ser? Precisaria de um tempo maior? Ou, de fato, é uma consulta apenas para checar alguns detalhes antes da cirurgia? O que ali naquele momento, entre anestesista, anestesiologista e paciente, é preciso ficar claro, é preciso ser estabelecido? Bom, naturalmente, o tempo necessário para cada consulta vai variar em função do tipo de cirurgia, em função das condições de saúde do paciente que está sendo operado e das condições do lugar onde o procedimento vai acontecer. Então, naturalmente, para cirurgias de maior complexidade, cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, é necessário uma quantidade maior de informações do que uma cirurgia que seja de repercussão para o organismo menor. 3328-7666 é o nosso telefone para que você possa ligar, participar, esclarecer sua dúvida sobre o tema de hoje, anestesia. Anestesia local e anestesia geral, quando uma ou outra é indicada. A anestesia local, ela é restrita a procedimentos que vão ser feitos em pequenas regiões do corpo, em que uma quantidade pequena de anestésico local é injetada no local próximo ao lugar onde vai ser realizado o procedimento cirúrgico. E esse é o procedimento que é suficiente para garantir a ausência de sensação dolorosa, que é o maior objetivo da anestesiologia: garantir segurança para o paciente, segurança para o cirurgião, com relação à estabilidade dos sinais vitais, a frequência cardíaca, a pressão operatória, a pressão arterial, de forma que o procedimento possa ser concluído com segurança e sem a sensação dolorosa.
Anestesia geral é para todas aquelas outras situações em que a repercussão para o organismo do procedimento cirúrgico demande um nível de atenção maior, o controle mais intensivo, um controle mais próximo das funções de respiração, das funções circulatórias e das funções de oxigenação do sangue. Os riscos reais de uma anestesia, né, que o paciente que vai submeter ao procedimento precisa saber que vai ocorrer. Como falamos antes, é possível prever nesses exames pré-operatórios, na consulta com o anestesista, mas também pode ser uma caixa de surpresa, o momento exato em que a pessoa vai receber aquela anestesia. Que tipo de reação ela pode ter, que tipo de risco pode acontecer nesse momento? Nós sabemos que a ciência médica como um todo tem avançado bastante e o que acontece é que a quantidade e o tipo de reações que hoje são observados são em muito menor intensidade e são de repercussão, são de gravidade mais restrita do que o que acontecia há mais anos atrás. Isso porque pela qualidade do que é usado na anestesia, da forma do procedimento? Pelo avanço da tecnologia, ficou fácil desenvolver, ou foi possível desenvolver soluções, em termos de medicações, que consigam alcançar os seus efeitos terapêuticos desejados com uma margem de efeito colateral menor. Né? Coisa que ainda não é possível conhecer com antecedência na verdade, a eventual ocorrência ou não de uma reação alérgica. Felizmente, o mesmo avanço que permitiu a segurança no desenvolvimento dessas medicações nos assegura um índice de efeitos adversos, né, e de alergias e choques anafiláticos, como comumente se ouve falar, em uma escala bastante menor. Essa questão do choque anafilático da parada cardiovascular. Conheço um caso de uma pessoa que foi fazer uma cirurgia, um procedimento relativamente simples, uma pessoa jovem, 40 anos, e teve uma parada cardíaca logo após receber a anestesia ali, no momento da cirurgia, e depois essa pessoa passou um tempo, veio a ter óbito, muito tempo depois, 2 anos depois, mas o fato é que houve uma consequência séria após a anestesia. Por que isso aconteceu? Dá para prever? Tem como prever? Ou é um risco que vai ter que ser corrido? Exatamente, nesse caso não é possível a gente identificar o agente causador dessa reação. Naturalmente faltam informações mais direcionadas e em uma visão geral a gente não teria como saber. Mas, de uma maneira geral, mesmo como eu acabei de comentar há pouco tempo, mesmo tendo desenvolvido muito a questão de medicações, existem ainda algumas reações que são imprevisíveis. Algumas pessoas podem experimentar alteração dos seus sinais vitais e isso pode comprometer sua estabilidade. A vantagem é que hoje é possível, coisa que não era com essa facilidade que nós temos hoje é possível monitorizar e, de certa forma, antecipar alguns sinais de que o organismo não está reagindo bem e antecipar para o paciente as intervenções que vão justamente contrabalançar essa reação inesperada da anestesia, de forma que o resultado final seja o resultado esperado e não o imprevisto. 2 perguntas, doutor Heron. Primeiro, quanto tempo a anestesia fica? Que tipo de reação a pessoa pode ter depois de receber a anestesia? Então, nós comentamos agora há pouco a respeito da anestesia local, aquela que é feita com a infiltração do anestésico na proximidade do lugar onde a cirurgia vai ocorrer. E comentamos a respeito da anestesia geral, aquela em que permite que o procedimento de complexidade maior aconteça. Entre essas duas existem as anestesias regionais. Isso significa que alguns nervos específicos, referentes ao membro superior, a membros inferiores, existe a possibilidade de injetar anestésico local na proximidade desses nervos e, com isso, favorecer as condições necessárias para a realização da anestesia. Existem também as anestesias que são aplicadas na região da coluna, a peridural, a RAC, e se comportam dessa mesma forma com a injeção do anestésico em nervos, em locais de fácil acesso aos nervos. Essas medicações se difundem através do tecido nervoso e o estímulo doloroso é inibido. A sensação de formigamento
é comum durante a instalação em uma anestesia regional. Às vezes acontece a sensação de que a região está aumentando de volume, né? e um certo formigamento. Em seguida, a sensação natural é perda de controle da região alcançada pela anestesia. Não é possível suspender o braço, não é possível suspender as pernas, né? Isso enquanto o efeito do anestésico estiver funcionando. Atualmente, isso se dá em torno de 2 horas, né, ou 3 horas, podendo se estender a um período de tempo maior. Ok. Tem a pergunta do Wilson, lá do bairro do IAPI. Depois voltamos à pergunta da Iracema. Wilson, lá, bom dia, sua pergunta. Bom dia. Eu queria pegar como exemplo o que aconteceu há umas 2 décadas atrás, em que a cantora Clara Nunes, ela morreu numa mesa de cirurgia por complicação uma mesa de anestesia por complicação de anestesia. Eu queria pegar isso para perguntar o seguinte: e isso fez com que as pessoas aumentassem ainda mais o medo, muito mais de uma anestesia do que de uma cirurgia. O que eu vou perguntar é porque eu sempre tive curiosidade de saber. Isso atesta que naquela época e ainda hoje há erros estratégicos quanto à anestesia, ou o método ainda está, né, ou estava num nível de segurança que chega distante de um nível de segurança que chega a 100%. Obrigado. Obrigado. Excelente pergunta, Wilson. Doutor Heron. Sem dúvida, Wilson. Sem dúvida, o que se observa é o seguinte: a evolução, principalmente no que diz respeito à monitorização. O que é que a gente quer dizer com monitorização? Antes da cirurgia começar, são instalados aparelhos e equipamentos no corpo da pessoa que vai submeter a anestesia. A pressão arterial, a frequência cardíaca, a quantidade de oxigênio no sangue são monitorizadas continuamente durante todo o tempo em que a cirurgia ocorrer. Então, isso não acontecia com essa facilidade que hoje nós temos há tanto tempo atrás. Então, alguns problemas que ganharam notoriedade ao serem divulgados pela imprensa, na maior parte das vezes tiveram motivação em situações em que a monitorização era limitada. Não existia disponibilidade do ponto de vista tecnológico. Hoje, a chance de uma situação dessa acontecer é muito menor em função desses avanços, né, que foi possível observar. E são equipamentos que hoje, por força de lei, são de necessária aplicação em todo e qualquer procedimento cirúrgico e qualquer pessoa venha a ser submetida. A pergunta da Iracema: alguns exames foram pedidos para ela antes da cirurgia e ela teve, obviamente, que pagar para fazer esse exame, por conta não conseguiu fazer isso na rede pública e teve que pagar. E a pergunta dela: esse gasto que eu tive, esse investimento que eu tive que fazer na minha saúde, era necessário ou é mais um protocolo, uma rotina que é pedida, mas só para constar? Não, os exames pré-operatórios, todos eles são de natureza obrigatória. Daí a importância e a relevância de conhecer o ambiente em que vai se submeter ao procedimento, conhecer o profissional que vai lhe acompanhar durante o procedimento que vai ser feito, mas sem dúvida o profissional médico e o anestesiologista nessa condição tem domínio a respeito de, dependendo do procedimento que vai ser feito, que natureza de exames deve naturalmente ser apresentada, justamente para que nada falte no quesito segurança, que é a nossa principal preocupação. Doutor Heron, antes e depois da anestesia, por que o jejum e por que depois aquela sensação de agitação que a pessoa sai do centro cirúrgico com a sensação muito agitada, enfim, isso é normal? Muito bem. Primeiro, com relação ao jejum, é uma dúvida muito frequente e é um aspecto fundamental, de compreensão fundamental, para inclusive que a gente possa contar com a colaboração de todas as pessoas que vão submeter uma cirurgia. Naturalmente, durante a administração de uma anestesia, mesmo sendo anestesia local, mesmo sendo anestesia regional, o que acontece? É interessante, para que a pessoa permaneça confortável, faz parte do procedimento anestésico a administração de medicações sedativas. São medicações que vão fazer com que a pessoa fique sonolenta. Com a administração dessas medicações, no caso das anestesias locais e regionais, ou no caso da anestesia geral, a pessoa perde
o controle sobre alguns reflexos. Então, existem reflexos que garantem a defesa da via aérea. Então, a pessoa com o estômago cheio, por efeito dessas medicações, pode regurgitar o alimento que esteja no estômago. E isso causar aspiração. Quer dizer, o alimento que estava no estômago volta em direção à cavidade oral, à boca, e nessa condição de limitação dos reflexos de defesa da via aérea, a pessoa pode aspirar esse conteúdo e pode desenvolver uma complicação séria, com pneumonia, completamente inesperada, indesejável e previsível. E que vai complicar bastante ali o processo. Vou responder o pós, né, cirúrgico, depois do efeito da anestesia, como a pessoa reage. É lá do Bonfim. Sua pergunta, Sônia. Oi, bom dia. A minha pergunta é o seguinte, eu queria saber do doutor, porque eu tenho um filho de 30 anos, só que nenhuma anestesia pega nele. Nem se ele for fazer endoscopia ou dentista, a não ser anestesia geral. E eu queria saber se tem tratamento, se isso é uma doença, o que eu tenho que procurar, qual é o especialista certo. Eu te agradeço, vou ouvir pelo rádio. Obrigada, Sônia. Primeiro vamos responder a Sônia, depois a Luciana, lá de Cidade Nova. Bem, dona Sônia, essa é uma situação que seguramente não é muito frequente. Mas pode ocorrer, tem algum caso na literatura médica, vocês que acompanham isso, pessoas que não reagem à anestesia? Isso. Eventualmente, a gente observa. Não tem como prever, nem mesmo uma consulta pré-anestésica, por mais bem conduzida que ela venha a ser, não há como antecipar de que maneira a pessoa vai reagir depois que a medicação é administrada. Então, conhecendo já essa realidade, a conduta que seria mais acertada seria, na necessidade eventual de procedimento cirúrgico daqui por diante, já informar a equipe médica esse tipo de reação. Tratamento especializado para isso, no momento, não é conhecido, né? Felizmente, é uma situação que não é muito frequente para a maioria da população, mas na situação das pessoas que se encontram afetadas, né, por essa limitação, eventualmente isso causa alguma dificuldade. Teria algum lugar onde a gente pudesse encaminhar, ou algum especialista, alguma pessoa, até mesmo o senhor, enfim, indicar onde ela pode se encaminhar, porque realmente é uma situação que deve deixar uma mãe bem apreensiva. Imagina ter que submeter uma cirurgia, às vezes até eletiva ou de emergência, e não poder tomar anestesia. No caso da anestesia local, né, anestesia local. Na verdade, a orientação é justamente essa. Sim. Independente do serviço aonde esse procedimento vai acontecer, já trazer a informação no momento da consulta pré-anestésica, no momento da chegada ao centro cirúrgico, de que acontece sempre uma reação inesperada com o anestésico local. Ok, então ficar sempre atento. A Luciana, da Cidade Nova, vai fazer a cirurgia de vesícula, está super preocupada com essa dúvida que ela trouxe aqui para o programa, doutor Heron. Isso. Dona Luciana, o que acontece com relação à cirurgia de vesícula, para a cirurgia que é feita por videolaparoscopia, como a senhora comentou, a técnica anestésica que atualmente é mais indicada para esse procedimento é a anestesia geral, né, com toda a segurança, com toda a monitorização, com todo acompanhamento antes, durante e depois da cirurgia que cada situação comporta. Não sendo possível realizar pelo método videolaparoscópico, a cirurgia sendo realizada da maneira convencional, da mesma maneira, a anestesia geral continua sendo a alternativa mais segura. A Margarida, lá do bairro de Rio Vermelho, tem uma pergunta a fazer. Oi, Margarida, bom dia. Bom dia. Eu estou querendo saber do cirurgião, eu que tenho uma cirurgia para fazer de varizes, e eu gostaria de saber qual será a anestesia que vai ser usada. Tá. Obrigada. Maria do Carmo, da Fazenda Coutos, bom dia. Bom dia. Eu queria saber aí do doutor, porque eu estou com um procedimento para fazer no Hospital Roberto Santos, no dia 19, de dilatação do esôfago. Mas eu tenho marca-passo e tenho chagas. Então eu queria que ele me desse uma orientação para saber qual é o risco que eu corro. Porque o médico pediu o laudo do cardiologista. Okay. 2 perguntas, doutor Heron. Muito bem. O primeiro comentário com relação ao procedimento que vai ser realizado com
com relação à dilatação do esôfago, a orientação é procurar sempre o serviço de anestesia do hospital onde o procedimento vai ser feito. Naturalmente, existem algumas particularidades de pessoa para pessoa que precisam ser levadas em consideração no momento da escolha da técnica da anestesia, das medicações que vão ser necessárias e da monitorização peculiar que vai ser empregada a cada caso. A orientação é procurar sempre o serviço de anestesiologia aonde o procedimento vai acontecer. A outra ouvinte, Maria do Carmo, falou que tem marca-passo e está preocupada. É dela que eu estou me referindo. Então, a segunda ouvinte, a outra Margarida. Pergunta quer saber com relação à cirurgia de varizes, né, qual seria a técnica anestésica mais indicada. Naturalmente, isso também é motivo de esclarecimento diante da consulta, no momento da consulta pré-anestésica, já que, especificamente com relação à cirurgia de varizes, é uma cirurgia que pode ser feita com a infiltração local de anestésico na região onde existem varizes. Se a quantidade de varizes for muito grande, de maneira que a quantidade de anestésico que precisaria ser infiltrada ultrapasse a dose segura, então naturalmente se indica anestesia regional. Mas para cada caso há uma indicação e novamente a orientação é de procurar o serviço de anestesiologia aonde a cirurgia vai ser realizada. Agora, esse serviço, ele deve ser buscado, o senhor tem orientado aqui os ouvintes, a buscar essa informação junto ao grupo de anestesistas, os anestesistas que prestam serviço ao hospital. Agora, essa consulta tem que ser marcada, agendada, ou o paciente que está com dúvida, depois aqui do programa, vai continuar, vai fazer a sua cirurgia, pode ir lá no hospital, perguntar, olha, onde é que fica o serviço de anestesia e conversar com esse profissional. Sem a marcação? Naturalmente, para que as respostas possam ser encaminhadas de uma forma individualizada e personalizada, como a maioria das situações requer, então é importante ter o contato com o anestesista, né? Mesmo que o anestesista que responda, que atenda a consulta, não venha a ser o profissional que vai acompanhar durante o procedimento cirúrgico, por uma série de razões, né? Pode acontecer o profissional que atende a consulta não ser o mesmo que vai realizar o procedimento. Isso não é motivo de preocupação, nem isso é motivo de perda de segurança. As informações são registradas adequadamente e ficam em poder da pessoa que vai ser operada e que leva essas informações até o hospital, né? Então, a definição a respeito de, em última análise, qual técnica vai ser utilizada é sempre matéria de esclarecimento em um encontro entre o anestesista e a pessoa que vai ser operada. Tem algumas dúvidas, né? Mitos e verdades com relação à anestesia, e esse é o nosso objetivo, esclarecer essas dúvidas. Uso de esmalte nas unhas antes da cirurgia. Se a pessoa pode dirigir após a cirurgia. Que outros mitos e dúvidas são mais comuns que o senhor ouve e observa aí em consultório, doutor Heron? Pois é, em atendimento a consultório, nós temos acesso a algumas dúvidas que são curiosas. Por exemplo, a questão de dirigir depois da anestesia é uma questão importante e tem repercussões, inclusive, tem potenciais riscos, inclusive, para a sociedade. A administração da anestesia, principalmente quando ela envolve anestesia geral, são administradas medicações, durante esse procedimento, que comprometem os reflexos do indivíduo. Então, mesmo depois que o indivíduo acorda, que seja capaz de se lembrar de quem seja, de onde mora, quais são os seus familiares, que cirurgia foi fazer, o que motivou a procura do hospital, ele permanece algumas horas com o efeito residual das medicações que foram utilizadas. Esse efeito residual compromete os reflexos necessários para o procedimento de dirigir, por exemplo. A pessoa também pode ficar agitada depois da cirurgia, depois da anestesia? A agitação na recuperação, durante a recuperação da anestesia, é um evento que a gente pode dizer que cada vez menos observado, em função da técnica que evoluiu e em função do tipo de medicações que é utilizado hoje mais comumente. Com relação ao emprego de esmalte nas unhas, naturalmente as pessoas, principalmente as mulheres, têm uma preocupação estética muito grande ao se apresentarem onde quer que estejam. Especificamente com relação à cirurgia,
seria uma recomendação muito procedente que não se preocupasse com relação a esmalte. Na verdade, a aplicação de esmalte, especificamente esmaltes com a cor vermelha, o que acontece? Eles interferem com um dos equipamentos de monitorização. Os equipamentos que dizem respeito à quantidade de oxigênio que circula no sangue. Então é fundamental que nesse momento, em vez de existir a preocupação com a estética, exista a preocupação com a segurança. Assim que sair do hospital, assim que tiver concluído o seu procedimento, pode pintar as unhas normalmente, da cor que quiser, mas enquanto estiver sendo operado, é fundamental a remoção do esmalte, justamente para que a interferência com esse equipamento de monitorização não aconteça. Isso não é mito, é uma verdade colocada aqui por um especialista na área, Dr. Heron, que ajuda a gente a esclarecer dúvidas sobre esse tema de hoje. Já quase finalizando, a anestesia raquidiana, a famosa RAC, tão temida, principalmente pelas mulheres, né? É a famosa anestesia no momento do parto. Sim. Muitas pessoas ficam com algumas dúvidas assim, na verdade, carregam essas dúvidas por muito tempo e questões simples do tipo, tomei raquianestesia, não posso levantar a cabeça. Isso não procede. Essa era uma recomendação bastante frequente há bastante tempo, mas novamente, em função da evolução da técnica e dos equipamentos que nós podemos, com os quais nós podemos trabalhar hoje, não é uma recomendação procedente. Então isso não se aplica. Outra preocupação bastante frequente em quem precisa fazer um procedimento e que a raquianestesia é indicada é com relação ao eventual desenvolvimento de dor na região da coluna. Existe uma tendência natural das pessoas associarem a dor que passam a sentir na coluna, às vezes anos depois que usaram a anestesia, ao procedimento que foi feito. Então, novamente, essa é uma preocupação que não procede. É preciso entender que os equipamentos, as agulhas, principalmente as agulhas, né, que são utilizadas para a raquianestesia, evoluíram bastante. E o que acontece é que a maioria das pessoas, ao longo da sua existência, vai ter algum motivo para ter dor na coluna. Então, alteração na posição viciosa de trabalhar, esforços repetitivos, acabam acontecendo ao longo da vida, e o fato da pessoa ter sido submetida a uma raquianestesia ou anestesia peridural não vai implicar em qualquer limitação futura. Saúde no Ar, parabenizando a todos os profissionais anestesiologistas ou anestesista, o termo também estaria comum, embora anestesiologista seja o termo mais comum usado. A gente agradece ao Dr. Heron Santana, que disponibilizou esse tempo aqui para os ouvintes do Saúde no Ar. Em nome de todos os ouvintes, muito obrigado, Dr. Heron, parabéns pelo dia, obrigada pela presença. Obrigado Patrícia, obrigado ouvintes. Também agradeço a oportunidade de poder ter compartilhado esses momentos com vocês. Espero que a nossa participação tenha sido útil para poder esclarecer alguns aspectos que tanto perturbam o cotidiano das pessoas. Muito obrigado. Obrigada a você também que fez o programa Saúde no Ar. O Saúde no Ar de hoje que fica por aqui, agradecendo a sua participação e lembrando os nossos contatos, os nossos canais para a sua participação. Nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Um grande abraço, muita saúde. Conversando com especialista.